Olá, muito boa tarde. Vamos então dar início a mais um Seminário Internacional de Juventudes, Saúde, Educação e Sociedade. Este é o quinto seminário e tem o tema Juventude, Saúde Societal e Educação, Desafios Contemporâneos. Neste seminário vamos ter duas apresentações, que eu já vou passar a palavra à minha colega Cristina. Nós somos em conjunto as organizadoras deste seminário com o apoio essencial do Centro de Estudos Globais. É um gosto ter-vos aqui. Nós fazemos estes seminários com alguma regularidade. Temos ainda um sexto previsto antes do verão. Por isso, contamos com a vossa colaboração e participação sempre. Hoje temos, então, dizia eu, duas convidadas muito especiais, que, às quais começo por agradecer já a disponibilidade e a amabilidade para colaborarem connosco e aproveito também para assumir aqui que são duas pessoas por quem tenho, além de uma admiração profissional, um carinho que é também pessoal. Por isso, muito obrigada às duas por estarem aqui connosco. Cristina, passo-te a palavra. Bom, a mim como o papel, no fundo, de fazer aqui a junção destas duas intervenções, que com alguma expectativa sinto que vai ser um fim de tarde bastante profícuo. Nós temos então a professora Cláudia Neves, da Universidade Aberta, que vai nos falar sobre interseções entre juventude, saúde social e educação responsiva. Eu daria, se calhar, primeiro a palavra à professora Cláudia para começar e depois fazia então a ligação com a professora Jurema. Sim, obrigada. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite para estar presente neste seminário. Também de uma forma bastante amigável e carinhosa, queria cumprimentar a minha colega e já amiga, a Susana Henriques, e também a Cristina Vieira. Muito obrigada pelo convite e felicitar todos aqueles que nos estão a ouvir. E dizer que eu estou aqui a representar, ou pelo menos vou-vos falar da questão das interseções entre juventude, saúde social e educação, no âmbito de um projeto com financiamento Horizon, que estou a trabalhar. Eu coordeno a equipa portuguesa da Universidade Aberta, mas aquilo que vos vou propor aqui hoje como reflexões são também vozes não só minhas, mas também do resto da equipa portuguesa, que é o professor Pedro Abante, a professora Ana Patrícia Almeida, a Marta Abelha, a professora Marta Abelha, e a nossa bolseira, a Juliana Oliveira, que nos tem ajudado também muito neste projeto. O que é que eu vos vou hoje falar? Vou-vos falar aqui do tema da juventude, da educação social, mas também da saúde, e vou relacionar tudo com a questão da democracia. Aliás, faz agora muito poucos dias que a nossa democracia teve um dos seus momentos mais marcantes, com resultados que, pelos vistos, são positivos para a maioria, mas que há aqui umas minorias que não estão tão contentes e estão um bocadinho preocupadas com os resultados, mas efetivamente é assim que a democracia se manifesta, é assim que ela é saudável e, portanto, temos agora é que analisá-la com perspectivas e formas de entender diferentes. E, portanto, vou-vos começar por falar porque é que é urgente pensar a juventude em relação à saúde e à educação, também dar-vos uma breve explicação do conceito que é este que eu vos trago aqui hoje, que é o conceito de educação responsiva no contexto do projeto europeu que eu vou aqui falar também, que tem a sigla AESED, mas é educação, educação artística e corporizada para a democracia, e vou-vos também falar de alguns resultados deste projeto nesta área e como é que estes dados que nós temos vindo a trabalhar nos ajudam também a pensar estas interseções entre a juventude, a educação, a saúde e a democracia. Portanto, como eu estava a dizer, ainda mais esta semana e também no mundo, aqui em Portugal, nos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo, vivemos num momento em que as juventudes enfrentam de facto situações de precariedade, alguma invisibilidade, desconfiança em relação às instituições, e a escola, as instituições educativas enquanto espaços de educação e formação podem ser tanto parte do problema como parte da solução. Neste projeto que eu aqui hoje venho partilhar com vocês, nós temos exemplos muito, muito, muito claros
de como os jovens não se reconhecem nos currículos educativos, não se sentem escutados e os desafios que enfrentam do ponto de vista emocional são de facto ignorados pelas práticas educativas tradicionais. Portanto, é precisamente por isso que é importante discutir estas interseções entre a juventude, entre a saúde social e entre a educação responsiva de uma forma tão urgente. Se queremos efetivamente uma democracia viva, precisamos de escolas e instituições educativas e instituições sociais onde a juventude não seja só a questão do preparar para o futuro, não é? Parece que os jovens são todos um buraco negro ou vazio, onde nós vamos encher tudo aquilo que é efetivamente preciso para o futuro. Portanto, não se pode entender os jovens como uma construção que só terá expressão no futuro, mas ouvi-los agora no presente. E a educação responsiva é, como vocês irão ver, neste sentido, aquilo que eu vos proponho como um laboratório democrático onde se cultiva o cuidado, a participação e a justiça social. Portanto, a juventude e a democracia, ou melhor, a democracia não é apenas um regime político, eu acho que isto é bastante claro para toda a gente, ela é também uma prática cotidiana, não é? Que se aprende, que se vive e onde as instituições sociais e educativas são o primeiro impacto da experiência do que é viver em democracia. Embora também podem ser o princípio do desaprender do que é democracia, como muitos de vós que, se alguns conhecem bem estas instituições educativas e os percursos educativos atuais, e até quem é encarregado de educação, sabe bem que estes processos educativos tanto podem aprender como desaprender o que é viver em comunidade e democracia. E quando os jovens são excluídos ou estão silenciados, estas práticas educativas deixam de facto de ser democráticas. A falta de voz, lhes dar voz nos processos institucionais, sejam eles nas instituições sociais ou educativas, compromete o direito destes jovens à participação e este é, no nosso entendimento, o pilar fundamental da democracia. Portanto, viver em democracia implica agenciamento, implica pertença, implica agência e, nesse sentido, os jovens também devem sentir e devem exercer o seu poder para influenciar as decisões que afetam as suas vidas. E porquê que é importante falar e relacionar esta juventude com a saúde, a educação e com a democracia? Porque, de facto, a democracia vive-se em relações cotidianas, porque as juventudes vivem desigualdades profundas, porque a questão da saúde, seja ela emocional, relacional, social, para além da saúde física, é uma condição essencial para a cidadania, porque a educação é onde a democracia começa, ou falha, e porque os jovens não são só o futuro, mas são também já o presente das sociedades, sejam elas democráticas ou não. Portanto, quando nós unimos a juventude, a saúde e a educação com a democracia, deixamos de ver os jovens como um problema a gerir, mas passamos a vê-los como parceiros essenciais na reinvenção ética, na reinvenção social das nossas instituições. E este é um ponto de partida que eu gostaria também de deixar aqui claro, que é esta consideração dos jovens como um pilar essencial de participação e não apenas como projetos futuros da qual a sua participação só será efetiva quando atingirem a idade adulta. E, de facto, a juventude enfrenta, hoje em dia, bastantes desafios, não é? A questão da exclusão, a exclusão social, e em particular quando falamos de contextos educativos, quando a escola ignora os contextos de vida dos jovens e das crianças, ela exclui sem parecer que está a excluir. Mas, de facto, isto é uma questão que muitos estudos internacionais demonstram que, de facto, a escola consegue reproduzir desigualdades e consegue manter a exclusão de muitos jovens, sem parecer, embora ideologicamente e no ponto de vista de discurso, estamos todos rodeados por umas políticas de inclusão. Por outro lado, os jovens sofrem também desafios de desigualdade. As juventudes não são um grupo homogéneo. E as desigualdades internas são muito, muito, muito profundas. E, portanto, esta consciência de que os jovens são uma camada da sociedade
caracterizada por muitas desigualdades, é importante para que possamos entender os desafios com que esta camada da sociedade enfrenta. Por outro lado, é uma idade onde a fragilidade emocional é muito significativa. A saúde emocional dos jovens é muitas vezes invisível até ao ponto da crise e, portanto, acho que esta é uma questão de saúde psicológica, emocional, relacional que devemos atender e devemos considerar quando trabalhamos com jovens e com idades mais jovens. E, por outro lado, temos também a invisibilidade nas decisões. Vou só tentar tirar isto aqui, não consigo, mas vou tentar, ok? Tá, ok. Sem espaço para as vozes, a escola e as instituições educativas tornam-se de facto um lugar de silêncio forçado e todos estes desafios de exclusão, desigualdade, fragilidade e invisibilidade afetam de facto a capacidade dos jovens de viverem e de aprenderem em contextos democráticos. A exclusão, a desigualdade, a fragilidade emocional, a invisibilidade das decisões são em si barreiras para a participação dos jovens na democracia. Mas, por exemplo, agora convido-vos a fazer um exercício, ou pelo menos a pensar, o que é que preocupa os jovens de hoje? Eu tinha feito aqui um exercício para responder no chat, mas como imagino que esteja aí pessoas presencialmente, vamos ultrapassar a questão do chat, mas gostava que todos passassem um minuto a pensar o que é que preocupa mais os jovens hoje, quais são, depois de falarmos destas questões todas, o que é que os jovens hoje enfrentam como os grandes desafios para a sua idade. E imagino que durante estes minutos muitos de vocês vão falar da questão da afirmação, da identidade, do que é ser adulto, questões muito relacionadas com o bem-estar socioeconómico, o bem-estar familiar. Não podemos falar do que é o bem-estar dos jovens sem falar também no acesso às redes sociais e como eles hoje utilizam os meios das redes sociais para se afirmarem ou pelo menos para projetarem o ideal de vida que efetivamente está muito longe do real. Mas de facto, mesmo que não sejam preocupações conscientes, são questões que afetam hoje em dia os jovens e com as quais nós temos que efetivamente lidar. Falamos agora um pouco do que é isto da educação responsiva e o papel que ela tem nesta forma de entender, de escutar, de incluir e deixar participar a voz dos jovens nas sociedades atuais. A educação responsiva é mais do que uma metodologia. Portanto, ela é uma postura que se deve ter, quer seja educador, quer sejam os educados, mas é uma postura relacional e ética. E é aquela postura que permite ouvir, acolher e transformar os modos de ensinar e de aprender a partir das vidas reais dos alunos. Portanto, é afastar-nos um bocadinho do modelo tradicional, que nós hoje estamos desabituados, não é? Que é uma forma de ensinar serve para todos, mas tentar que ela de facto assente nas questões relacionais, éticas e empáticas e que considere os problemas que os alunos trazem nas suas vidas reais. No projeto que eu aqui vos venho falar, sobre transformar a educação para a democracia através das aprendizagens estéticas e corporizadas, nós identificámos 4 grandes características comuns nas práticas pedagógicas responsivas. Por um lado, a escuta ativa. A escuta ativa tem a ver com as práticas que dão espaço real para que os jovens se expressem, manifestem as suas experiências, as suas ideias, as suas dores, os seus desejos. Portanto, implica escutar para compreender e não apenas para responder. É por isso que eu escrevi aqui que a escuta ativa legitima a voz jovem como fonte do conhecimento. Outra das dimensões fundamentais para que exista uma educação responsiva tem a ver com o corpo e as emoções no currículo. O uso das artes, do movimento corporal, da escrita, de uma escrita que seja mais expressiva, mais sensível, ou até de práticas somáticas, é uma forma de reconhecermos que os jovens aprendem também com o corpo, com o sentir e com a relação, que são questões tão fundamentais neste estado de desenvolvimento humano. Portanto, o currículo deixa de ser só conteúdo e passa a ser também uma vivência na qual nós utilizamos o corpo, as emoções como fonte de conhecimento. Uma outra dimensão fundamental tem a ver com
A partilha de decisões, desculpa. A partilha de decisões tem a ver com uma co-construção de regras, de atividades, de projetos e até de avaliação. Portanto, deixamos de ter aquele posicionamento do exterior de quem ensina, avalia, é o detentor do conhecimento e vocês são receptores, para termos uma posição completamente diferente, onde todos fazemos parte de um processo de construção, todos delineamos as regras e as atividades e participamos e todos trabalhamos em metodologias de projeto, inclusivamente na componente de avaliação. Ou seja, isto implica a criação de espaços onde os jovens têm também influência real nas decisões das escolas, nas decisões da formação, etc. Portanto, participar não é só opinar, não é só deixar falar, é também poder participar para transformar. E, finalmente, uma quarta dimensão, dentro desta educação responsiva, que tem a ver com a abertura ao contexto. Esta conexão entre a escola e o território, a comunidade e o mundo é muito importante para que nós possamos trabalhar com os jovens a integração de temas como a justiça social, o ambiente, a cultura local, as experiências familiares. Portanto, esta abertura para contrariar este movimento de fechamento das escolas e dos espaços formativos é muito, muito, muito importante para que os jovens consigam aprender como devem habitar o mundo de forma crítica e comprometida. Portanto, tudo isto é fundamental para que se possa estabelecer uma conexão com a democracia. Cada uma destas dimensões constitui uma prática democrática. Escutar, partilhar, poder, reconhecer o outro na sua totalidade e abrir-se à diversidade dos contextos são, de facto, dimensões que unem esta educação responsiva a partir da escuta, do corpo, da abertura ao contexto e da conexão com o exterior. Em relação a este projeto, para que vocês percebam um bocadinho como é que nós chegámos aqui, portanto, o objetivo principal deste projeto é investigar e promover práticas educativas que sejam baseadas em atividades estéticas, corporais e que fortaleçam a aprendizagem para a democracia em diversos contextos educativos e sociais na Europa. Portanto, este projeto tem uma dimensão epistémica, onde nós pretendemos valorizar formas de conhecimento que envolvam o corpo, a emoção, a estética e a experiência subjetiva de cada eu. Tem também uma dimensão pedagógica, portanto, nós vamos, no final do projeto, propor práticas educativas e pedagógicas que acolham a pluralidade de identidades, promovam o diálogo e a ação democrática, mas também pretendemos que tenha, uma dimensão política, no sentido que esperamos no final poder contribuir para ambientes mais justos, mais inclusivos e democráticos na educação e na sociedade. O que é que nós fizemos neste projeto? Desenvolvemos 9 casos de estudo distribuídos por 4 fases educativas e por 6 países europeus. Na educação de infância e no ensino primário desenvolvemos 4 casos, onde trabalhámos com as crianças pequenas o reconhecimento emocional, a escuta, a empatia, e eles usaram atividades artísticas de movimento e dramatização para promover a expressão e a participação. No ensino secundário foram desenvolvidos 2 casos que se focaram mais nos jovens e adolescentes em desenvolvimento, para que eles possam exercitar a sua voz, a sua pertença e o seu sentido crítico. Usámos métodos como as colagens, o teatro, os debates para explorar questões de identidade e de participação. No ensino superior desenvolvemos 5 casos de estudo que promoveram a reflexão crítica, o diálogo interdisciplinar entre todos os estudantes e procurámos investigar como é que a formação de professores e profissionais pode melhorar através de práticas colaborativas e expressivas e, finalmente, também na educação profissional, na educação de adultos e na aprendizagem organizacional foram desenvolvidos 8 casos de estudo. Aqui também foram envolvidos jovens e adultos, em contextos formais e não formais, e estes estudos focaram-se muito na transformação institucional, no bem-estar e na co-construção democrática através do uso das práticas artísticas, narrativas, digitais, fóruns online, etc, etc. Portanto, foram 6 países europeus, 19 casos de estudo, 4 fases educativas e o que eu vos vou aqui hoje relatar também tem a ver mais com os resultados sobre as fases educativas do ensino secundário e do ensino profissional de jovens, o vocacional cá em Portugal, mas também de jovens universitários.
Como é que este projeto agora está e em que ponto é que está? Portanto, nós já desenvolvemos os 19 estudos de caso e estes estudos mostraram que as práticas estéticas e corporizadas, de facto, ativam a escuta, a pertença, a agência e favorecem ambientes democráticos vivos, especialmente quando os jovens e os jovens adultos são envolvidos como co-criadores do processo educativo. E neste momento o projeto está a analisar comparativamente todos os casos e a concluir sobre que melhorias podemos introduzir em dois produtos muito claros que nós queremos deixar como resultados. Um quadro pedagógico de referência que inspire mais atividades relacionadas com a estética e o corpo, mas também guias de orientação para o desenvolvimento de atividades práticas, guias orientados para cada uma das fases educativas que eu aqui vos falei. Tudo isto no sentido de promover a educação para a cidadania. Em termos dos casos que envolveram a comunidade mais jovem, o Reino Unido desenvolveu estudos de caso onde explorou os espaços de escuta emocional, onde o corpo e as emoções tornaram-se vias para reconstruir o sentido de ser educador ou educadora e reimaginar as salas de aula como espaços democráticos. Na Letónia desenvolvemos oficinas artísticas e de mediação, a dimensão estética relacional esteve no centro das práticas e os alunos conseguiram experienciar o ver o outro de uma nova forma. Na Alemanha foi mais explorada a questão da arte urbana e dos conflitos, trabalharam imagens e experimentaram meios de expressão democrática em contextos de exclusão e conflito, e em Portugal, aqui, através da Universidade Aberta e da equipa portuguesa, trabalhámos com grupos juvenis democráticos, através do nosso contexto favorecido, que é o digital, o online, e também com participantes adultos, onde conseguimos criar espaços de pertença, de cuidado e de partilha de poderes. Então agora passamos àquilo que eu vim hoje aqui tentar ou procurar relacionar com base nos resultados deste projeto, que são as dimensões da juventude, da educação social e da saúde. A partir dos exemplos que nós desenvolvemos neste curso, neste projeto, torna-se muito óbvio que quer a juventude, quer a saúde social, quer a educação responsiva, não são áreas estanques e separadas. Portanto, elas formam um triângulo dinâmico, que eu procurei aqui demonstrar-vos graficamente, em que cada lado influencia e é influenciado pelo outro. E colocando estes três elementos em relação, podemos perceber que, por um lado, a questão da juventude se refere às realidades vividas pelos jovens, que são as identidades plurais, os desafios sociais e as emoções que já falámos, os potenciais de criação e de resistência. Portanto, falar de juventude é falar de experiências situadas e complexas. Por outro lado, temos o vértice da educação social, que envolve o bem-estar emocional, a segurança relacional, o reconhecimento dos laços comunitários. Portanto, não basta apenas focarmos na saúde física, a saúde social é importante e diz respeito ao sentir-se visto, valorizado, ligado, reconhecido. E depois temos o vértice da educação responsiva, que se refere às tais práticas pedagógicas que se adaptam e que respondem a estas realidades juvenis, deixando entrar mais sensibilidade, mais criatividade, mais justiça e mais empatia. Portanto, educar responsivamente é construir os espaços onde os jovens se sentem em casa, não apenas presentes, mas pertencentes. No centro do triângulo, que eu aqui vos demonstro, temos então aquilo que conseguimos ativar com o interrelacionamento destas três dimensões, a juventude, a saúde social e a educação responsiva, que interligadas criam condições para o florescimento dos três valores essenciais à democracia educativa: o bem-estar, o sentimento de pertença e a participação, portanto, a voz como uma consequência do poder partilhado e do envolvimento real. Portanto, estes três elementos, o bem-estar, a pertença e a participação, não são extras, são o coração de uma educação democrática. A partir dos vários casos que eu falei, dos 19 casos, também conseguimos extrair algumas recomendações que nos ajudam a pensar como é que nós podemos tornar a educação mais responsiva, mais democrática, mais cuidadora das juventudes face aos desafios que eu já aqui vos referi. Por um lado, a questão da formação docente. É importante capacitarmos os educadores e as educadoras para lidar com a diversidade,
com a escuta, com as práticas estéticas e com as relações éticas, é preciso formar estes educadores para que entendam a importância de integrar temas como a saúde emocional, a democracia, o corpo, o contexto social nos percursos formativos. Ou seja, uma pedagogia responsiva começa da formação de quem educa. Outra dimensão também que nos fez ser um conjunto de recomendações tem a ver com a participação juvenil real. É preciso que se criem estruturas em que os jovens passam a co-decidir as regras, os conteúdos, os métodos, a avaliação, a co-participar. É preciso valorizar a experiência que é vivida pelos jovens como uma base legítima para o currículo. Portanto, não basta ouvir os jovens, é preciso dar-lhes poder de influenciar e de os deixar transformar. Por outro lado, recomendamos a utilização de metodologias mais sensíveis. Utilizar a arte, o corpo, o diálogo, a escuta profunda, as práticas colaborativas, acolher o erro, a emoção, a diferença como parte do processo educativo e não como erros a eliminar num processo educativo. A metodologia é o meio pelo qual o cuidado e a democracia se tornam visíveis. Finalmente, recomendações relativas à articulação entre a saúde e a educação. É importante que se promovam alianças entre as escolas, os serviços de saúde, as famílias, as comunidades e garantir que as redes de apoio emocional e social estão presentes quer para os estudantes, quer para os educadores. Portanto, educação e saúde caminham juntas quando pensamos no bem-estar coletivo e na justiça social, em particular dos jovens. Mesmo já para terminar, ao longo deste discurso, que eu espero que tenha trazido aqui algumas componentes importantes e que vos façam refletir um pouco melhor sobre o que é os problemas dos jovens e como podemos trabalhar de forma mais compartilhada com os jovens, o que eu vos procurei aqui demonstrar é como é que a juventude, a saúde social e a educação responsiva se entrelaçam. Como é que a forma como educamos pode contribuir para a exclusão ou para a transformação. E procurei mostrar-vos exemplos muito concretos de como a escuta, as metodologias artísticas e que usem o corpo, os espaços de participação democrática, mas também que os desafios, a invisibilidade, a fragilidade emocional, a desconfiança que os jovens têm nas instituições, com uma educação responsiva, não podem ser tratados como uma técnica pronta a servir a uma comunidade de jovens toda igual. Todo este processo é uma construção coletiva, é uma construção ética que precisa de tempo, de relação e de compromisso. E é por isso que eu trouxe aqui esta pergunta final, que eu também não tenho muitas respostas, mas eu acho que podemos ter aqui um conjunto de reflexões para nos abrir muitas pistas. Como é que podemos fazer as instituições, em particular as instituições educativas e sociais, lugares de cuidado, de escuta e transformação para as juventudes? Esta é uma pergunta que não se responde sozinha. E foi isso que eu procurei aqui demonstrar. Ela exige que, de facto, os educadores, os jovens, as instituições, os governos, as comunidades pensem e atuem juntos. Não queria deixar de concluir que todas estas recomendações e estas metodologias e estas ideias que eu aqui trouxe, eu não queria que fossem entendidas como receitas técnicas, elas são transformações, são posicionamentos éticos e são formas de reimaginar a educação como um espaço onde se aprende e vive em democracia. E fazendo uso daquilo que eu vos trouxe aqui enquanto ideias, eu não posso deixar de agradecer pela escuta, que espero tenha sido uma escuta ativa, e por vocês me deixarem fazer parte desta co-construção de futuros mais justos e mais democráticos para as juventudes. Espero sinceramente que estas ideias que aqui vos trago vos abram pistas para poderem reequacionar algumas das nossas atitudes e pensamentos sobre os jovens e que vos enriqueça e abra horizontes de forma a deixarmos que os jovens façam parte integrante, sejam co-produtores, co-participadores, para que possamos também aspirar a um futuro democrático um bocadinho mais inclusivo. Muito obrigada pela vossa atenção. Sou a professora Jurema, sou brasileira, moro em Santa Catarina e sou coordenadora há 26 anos de um programa de extensão chamado JEPS. É um grupo de estudos em políticas educacionais e sociais, é um grupo de estudos bastante atuante. Agora, em agosto, faz 26 anos, né? Mas, para falar desse grupo de estudos,
eu preciso iniciar, fazer um histórico aqui, né? Por que que esse grupo de estudo surge? Por que que ele existe e existe há tanto tempo, né? Um trabalho assim com tanta dimensão. Então, eu preciso fazer um pequeno histórico assim de integração ao projeto, né? Que primeiramente preciso falar que o Brasil tem uma das políticas, embora não pareça, eu sempre acho graça quando eu falo, porque quando se fala do Brasil na área da política da infância, as pessoas se surpreendem um pouco. Nós temos uma das políticas mais avançadas do mundo na área da infância, né? Um país com tanta desigualdade, temos 212 milhões de habitantes, quer dizer, é uma população gigantesca, né? O Brasil ele tem 27 unidades federativas, né? São 26 estados e o Distrito Federal, então nós somos divididos, né, em 27 partezinhas lá, o nosso país, para todo mundo entender, e eu atuo numa dessas unidades federativas, que é o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina tem 8 milhões de habitantes, então só o estado de Santa Catarina já é um estado gigantesco, e o projeto hoje, né, atualmente, tem 21 municípios. Nós temos atendemos mais ou menos 2 milhões de habitantes. Essa é a dimensão do projeto hoje, dentro da universidade, né? A minha universidade ela tem 13 centros e eu atuo num centro que é em Joinville, uma das cidades, né, onde a Universidade do Estado de Santa Catarina atua. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele nasce com uma necessidade gigante, né? De que o Brasil crie uma política em defesa da infância, da área da infância, né? Tínhamos antes a política, né? A Lei do Menor, que a gente não quer falar sobre isso, né? Mas em julho de 1990, então é criado a Lei 8.069, que ela é criada em julho, mas ela entra em vigor apenas em outubro do mesmo ano. Quando ela entra em vigor, ela traz um arcabouço gigante, né, de proteção ao direito da criança e do adolescente. E vejam que esse ano vamos fazer 35 anos e essa política ainda não foi totalmente implantada, né? Nós ainda precisamos estudar essa política, há uma série de outras resoluções e outros, né, documentos que vêm sendo complementados quase todos os anos, então realmente a gente precisa estudar essa política da área da infância. E o grupo de estudos ele faz isso. Há 26 anos a gente estuda essa política, que ela é uma dimensão gigantesca, até por conta da política do nosso país, né, e da dimensão do nosso próprio país. Pode ir, professora Suzana. Isso, o próximo. Isso. Então, essa política ela está dividida em 3 partes, né? A de proteção integral dessa criança, né? Eu vou acompanhar aqui só um pouquinho. Estou querendo aqui. Ela vai ter a parte da proteção integral, né, que ela vai garantir todos os direitos fundamentais na área da infância. E quando nós falamos na área da infância, é desde que essa mãe fica grávida, então ela é antes de nascer, né, até ele completar 18 anos de idade, porque nós temos daí depois a política da juventude, uma outra legislação diferente dessa, tá? Nós temos a prioridade absoluta, que é de todos os serviços públicos, né? A garantia de todos os serviços públicos dentro dessa política, né? Da garantia dos direitos, e a responsabilidade compartilhada, que é entre a família e o Estado. E quando a gente fala a família e o Estado, aqui, para nós, Brasil, né? A gente fala o Estado, a entidade federativa, o país, né? O Estado e o município, porque nós nos organizamos desta forma. Então, o ECA, como é conhecido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem preencher essa necessidade nas 3 esferas e garantir políticas de atendimento, de proteção e de direito a essa criança antes dela nascer até ela completar 18 anos. As políticas públicas. E é interessante, tá, que a gente entenda por que criar uma lei de proteção e de garantia de direitos à criança e ao adolescente. Ela vem bem contra o que a professora Cláudia falou, né? Depois a gente vai perceber, porque, na verdade, o Brasil ele tinha muitas violações de direitos, quer dizer, era um país de violação de direitos, até
a chegada dessa lei, né, nós tínhamos um país com o trabalho infantil, né, o trabalho escravo infantil, nós tínhamos a prostituição infantil em larga escala, né, nós tínhamos a violência, né, infantil em larga escala, embora hoje a gente se fale tanto da violência, mas o Brasil, antes dessa lei, era muito maior e muito mais visível, né? Então, foi necessário realmente uma lei de proteção e de criação de políticas, porque nós não tínhamos, na verdade, era um conjunto de políticas públicas para essa fase da vida, né, dos nossos jovens. Então, nós precisávamos que se fizesse presente dentro das políticas públicas, tá? Aqui, vamos de novo aqui. Quais são os direitos garantidos por esse estatuto, né? A vida, primeiramente, o direito à vida, né? E à saúde, tá? A convivência familiar e comunitária, e essa questão da convivência familiar, então, já começa aí o nosso projeto a se integrar às questões dessa política. Por quê? Quando a gente fala de proteção e garantia de direitos de uma criança de 0 a 18 anos, nós estamos falando de alguém que vem anterior a essa criança, que é a sua família. Então, nós estamos falando de uma política pública que atenda à família, né, para que ela garanta a essa criança chegar aos 18 anos. Então, é uma política muito extensa, muito grande, né? A garantia da educação, da cultura, do esporte, do lazer, porque não era uma prioridade nas políticas públicas brasileiras até a chegada do Estatuto. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Mesmo a educação não era uma prioridade. O Brasil, né, o nosso país, era um país de analfabetos. Então, a política de educação ela nunca foi para todos, a cultura ela nunca foi para todos, né? O esporte ela nunca foi para todos. Então, quando se cria o estatuto, também se cria aí uma garantia de direitos que vai atender a toda uma sociedade, tá? A liberdade, né? O respeito e a dignidade humana. Então, aí entra também a questão dos direitos humanos, né? Entra a questão da dignidade humana, entra aí todo um leque, né, de direitos e garantia de direitos que antes não existia dentro da nossa legislação. Legislação como um todo. Tínhamos algumas falas, tínhamos algumas partes, né, diríamos assim, aqui e ali dentro da nossa Constituição, dentro de algumas legislações. Tínhamos escolas, claro que tínhamos escolas, sempre tivemos, mas isso não garantia o acesso, por exemplo, para todos, né? Não era todo mundo que tinha acesso à escola, a escola era longe, e daí que era longe, então você não precisa ir, era mais ou menos isso, né? É uma coisa assim que a gente tem que começar. O Estatuto ele vem na proteção, né, contra a violação dos direitos. Esse é o primeiro ponto que o Estatuto vem fazer. Ele vem proteger, né, para que não se tenha mais, então, essa violação. Primeiro, reconhecer que existiu uma negligência, né? O Estatuto ele reconhece que tem uma negligência dentro do nosso país, que não se dá conta das políticas. Não havia uma política de assistência, né? Não havia uma política de saúde, não havia, né? Quer dizer, então, se não existe isso, existe uma violação de direito. E quando existe uma violação de direito, você tem que pensar como você vai fazer a partir daquele momento, que é há 35 anos atrás. Então, eu sempre digo, as pessoas olham o hoje, mas nós temos que olhar por que essa lei começou a existir há 35 anos atrás. Ela traz uma história, né, de violação de direitos. E essa história é uma história muito forte dentro do nosso país. Se você for olhar como que era o nosso país há 35 anos atrás, como ele é hoje, né? Então, as denúncias, né, se criou muitos canais de denúncia de violação. Nós temos muitas violações de direitos ainda, elas são muito fortes e muito graves, né? Enquanto a professora Cláudia estava falando, eu estava falando para a professora Suzana, dentro desse projeto, né, que é o grupo de estudos, nós fizemos um trabalho que, inclusive, gerou uma dissertação de mestrado aqui na Universidade Aberta, que foi sobre violência escolar, um trabalho belíssimo, né? Que foi 3 anos de pesquisa dentro de uma escola de Joinville, assim, que foi justamente discutativa, de uma psicóloga que atua com a gente dentro, né, desse projeto. Ela é voluntária, a Marisa Paim, ela foi voluntária desde o início, e ela fez um trabalho sobre violência escolar magnífico, simplesmente assim, um despertar
quando a gente olha o trabalho, ela já publicou 3 artigos em 2 livros, né, que é sobre a violência discente, e acabou também falando sobre a violência docente, porque também tem os 2 lados dessa violência muito grande, né? Então, assim, é preciso que a gente entenda que a violação de direitos ela está constantemente em todos os lugares, todos os dias, né? E essa violação de direito, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser olhada. Quem que está provocando essa violação? O que está acontecendo com essa violação, né? Então, as medidas judiciais, o que se pode fazer? Então, o judiciário entra aqui junto, né? E desde que a gente criou o nosso projeto, nós temos uma relação muito íntima com o judiciário brasileiro, desde o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Estadual, né? Os promotores de justiça dos municípios que atuam junto com a gente, e a assistência social. Então, a violação, ela acontece todos os dias e o Estatuto ele vem garantir que isso diminua, não que deixe de acontecer, porque isso é muito difícil, né? Como funciona o sistema de garantia? Primeiro, a proteção e o cuidado da família, né? E daí entra a garantia da proteção dessa família também. Então, não é só a criança que está sendo cuidada, mas a família que está sendo cuidada dentro dessa política também. Aí vai entrar, o segundo passo é a sociedade, né? Porque é o bairro, é a comunidade onde essa criança, onde esse indivíduo está inserido, certo? O papel do Estado nas suas políticas integrativas, todas elas, né? Suas políticas essenciais, e o sistema de justiça, quando todas as outras falharam. Então, essas são as 4 políticas do Sistema de Garantia de Direitos do Estatuto da Criança, criado em 1990. Tá? Como é o encaminhamento dessa proteção? Primeiro, né, é chamar os pais. Se a escola identifica uma violação de direito, ela tem que chamar os pais, né? Se a saúde, ela identifica uma violação de direito, se um filho, né, se o meu filho, agora já adulto, mas se eu chegasse no hospital ou no médico com ele para uma consulta médica e ela percebesse que ali havia algum tipo de violência, né? Surra, sei lá, beliscão, mordida, não sei, queimadura, porque, olha, é tanta coisa que a gente nem acredita que um ser humano é capaz de fazer. Então, essa médica, ela faz uma denúncia ao sistema de proteção. Geralmente, eles fazem essa denúncia ao Ministério Público, na área da infância, e esse pai é chamado, então, para explicar ali o que está acontecendo, né? Então, primeiramente é chamado os pais para dizer o que está acontecendo, né? A escola faz a denúncia, tá? Aí a família tem um apoio, ela tem um acompanhamento, ela recebe um acompanhamento, tá? Depois também é feito um acompanhamento. Nós temos um sistema que se chama CIPIA, que é verificado o acompanhamento de todas as crianças que estão na escola, no país inteiro. O sistema é jogado lá a frequência do aluno dentro desse sistema e ele controla. Então, quando ele tiver 5 faltas consecutivas, o sistema chama os pais para saber por que ele não vem para a escola, o que está acontecendo, se ele está doente, por que não informou, né? Aí é feito por conta de todos os anteriores que já temos no Brasil, né? Aí é feita uma requisição de tratamento, dependendo do que está acontecendo, né? E o acolhimento institucional. O acolhimento institucional aqui já é uma outra medida bem mais avançada, é quando essa criança precisa de um outro tipo de cuidado, tá? E dentro dessa legislação surge um ator dentro dessa política pública, um personagem dentro dessa política pública que fez com que surgisse o GEPS, né? Essa política pública, o Estatuto da Criança e do Adolescente, cria o Conselho Tutelar. Então, todo município no Brasil tem pelo menos um grupo de conselheiros tutelares. São 5 pessoas para cada 100 mil habitantes. Esses conselheiros tutelares são aqueles que vão garantir que as políticas públicas funcionem no seu município na proteção dessa criança do 0 aos 18 anos, né? Ele não cria políticas, ele não faz políticas, ele garante que o município ofereça tudo o que for necessário na violação de algum direito que ele perceba que está existindo, né? Então, se tiver um pai que estiver passando alguma dificuldade e aquelas crianças estiverem passando dificuldade, é uma violação de direito, o Conselho Tutelar ele vai intervir ali ele vai procurar dentro do município o que é feito para poder ajudar
né? Então, o Conselho Tutelar ele foi criado dentro do Estatuto e é obrigado que todos os municípios tenham, porque senão o município ele tem penas severas se ele não tiver esse conselheiro dentro, esse grupo de conselheiros dentro do município, tá? Bom, por que eu falei sobre, né, o Estatuto? Para a gente entender que o projeto ele vem de uma demanda que é uma demanda bem maior, né, que é uma demanda do Estatuto, ele não surgiu do nada, ele vem do Estatuto, e então surge aí o GEPS, uma rede de atendimento integral à criança e ao adolescente. Ele surge de uma necessidade criada dos municípios. O Grácia, que é o Grupo Regional da Criança e do Adolescente, são um grupo de pessoas que se movimentavam dentro dos municípios para capacitar os conselheiros tutelares, capacitar a assistência social, capacitar a educação, fortalecer, né, a dinâmica para que as políticas municipais acontecessem. Então, vejam, dentro do estado de Santa Catarina, nós temos 295 municípios. Joinville é uma das cidades que tem um dos maiores números de conselheiros, de conselhos tutelares. Nós temos 5 conselhos tutelares. A maioria das cidades tem um. Jaraguá também faz parte ali da minha rede, tem também 3, mas a maioria dos municípios tem um conselho, né? Mas esses conselhos, eles não são permanentes, os conselheiros não são permanentes, eles passam por um processo de eleição, eles são eleitos. Então, até 2019 era a cada 2 anos, agora são a cada 4 anos. Então, uma pessoa da comunidade, eu, qualquer um de nós que está aqui, nós podemos nos candidatar, baseado em alguns requisitos que é feito, né, no edital, e ir a voto popular, como se fosse um vereador, como se fosse um prefeito. Nós vamos a voto popular, nós nos candidatamos e, se eleito, nós ficamos 4 anos para cuidar das políticas de infância do nosso município. Então, é uma coisa bem complexa, não é uma coisa assim muito simples. E o que acontece? Eles precisam ser preparados para atuar dentro do município. Porque, às vezes, essa pessoa se candidata, né, mas ela não sabe que políticas que tem, o que ela tem que fazer, ela não sabe como que atuar, porque o Estatuto é muito rigoroso e também amplo, porque a política que atende o município é extremamente ampla, né? Então, nós fazemos capacitação. Essa capacitação é 100% gratuita, né? Ela é mensal. Todos os meses nós juntamos os municípios, nós convidamos os municípios, eles se inscrevem, eles são certificados para participar. A universidade se certifica, né? Em média, nós temos em cada encontro de 200 a 400 pessoas por encontro, e é presencial, né? Quando foi da pandemia, nós tivemos graves problemas, porque o que aconteceu na pandemia foi a primeira eleição de 4 anos, aí os conselheiros, a maioria desconhecia como era a atuação desse conselheiro, porque é difícil atuar, né? É difícil saber, o papel do conselheiro tutelar é muito difícil, é muito complexo. Então, foi justamente quando começou a pandemia, eles precisavam aprender, eles precisavam entender aquela função do Conselho Tutelar, né? A universidade, como nós temos um centro, né, de educação à distância, a professora já conheceu o centro, né, de educação à distância, ele já tinha uma política bem avançada na área de educação à distância, então todos os outros centros conseguiram rapidamente retomar as aulas no modo de educação à distância, e o GEPS também conseguiu, então, uma sala virtual, e a gente conseguiu fazer as capacitações virtuais. A gente foi muito rápido na atuação, mas foi bem difícil, foi muito, muito, muito complexo. As pessoas que estão ali são pessoas voluntárias de vários municípios, tem de São Francisco, tem de Araquari, tem de Joinville, o Joelson, aqui de baixo, assim, o Joelson que está ali, o pastor Euclides que está ali, a Mara que está ali, na porta de cima também está o pastor Euclides ali, a Lourdes que está lá em cima no meio dos 3 ali, a Lourdes, ela é a pessoa mais antiga do nosso projeto, porque ela que começou, na verdade, anterior ao GEPS, ela que traz, né, ela que trabalha na política do Estatuto da Criança, antes mesmo de começar o Grácia. Então, quando a gente fala do GEPS, quando a gente fala do Grácia, a gente fala dessa articulação, a gente tem que pensar que é de extrema importância para os municípios, porque nós atuamos diretamente nessa, né? Como é que o GEPS atua?
nós temos as reuniões mensais, nós temos as reuniões descentralizadas, que elas acontecem nos municípios. Os municípios nos chamam para resolver um problema. Qual é o problema? Professora, nós não sabemos, nós precisamos fazer uma política de capacitação, não sei, agora eu vou pensar numa temática aqui, mas vamos dizer que precisamos falar com as escolas sobre o estatuto. Então, eles nos chamam lá para fazer uma capacitação, eles oferecem o espaço e tudo, a gente leva lá a pessoa, sempre pessoas de extrema especialidade. Geralmente, nós trazemos um jurista, alguém da área, né, do juizado, da área da infância, e um psicólogo, ou um pedagogo, ou um especialista na área da educação, para atuar junto naquele encontro, tá? Aí nós temos os seminários regionais. Esses seminários regionais, eles são muito, muito importantes. São de 2 dias, sempre de 2 dias. Tem de 4 a 8 palestrantes num seminário regional, né? E daí, nesses seminários regionais, geralmente são 400 pessoas, são 350 pessoas que participam. Vem muita gente do estado e de fora do nosso estado também. O estado do Paraná é bem ali do lado, tem algumas cidades muito próximas da nossa. Então, né, eles vêm participar, às vezes por conta de algumas temáticas que é mais difícil de encontrar pessoas capacitadas para falar, né? Então, como a universidade tem mais facilidade de trazer palestrante, quando é convidado pela universidade, os palestrantes vêm sempre mais fácil, né? Então, as cidades, elas se movimentam para os seminários regionais. Nós tivemos um programa de rádio, ali eu coloquei até 2016, mas na verdade aconteceu até 2019, que essas palestras, elas eram gravadas e 2 vezes por semana a gente difundia na rádio, a gente passava na rádio, a gente, né, fazia esse trabalho com a rádio. Um programa da rádio que deu muito resultado. Outras rádios de cidades menores repercutiam o programa da rádio, né, porque a universidade ela tem 3 rádios, na verdade é uma rádio, né, mas em 3 cidades, e as outras cidades, então, repercutindo também esse programa da rádio. A reunião ampliada, né? A gente faz aquele convite, a gente chama os municípios e acontece mensalmente dentro da universidade. É sempre às quintas-feiras, a terceira quinta-feira do mês. Nós já temos aquele dia. Há 25 anos, todo mundo sabe que a terceira quinta-feira do mês é o dia da reunião do GEPS, né? Aí nós temos a reunião descentralizada. A gente tem a preocupação de sempre colocar numa quinta-feira. Então, se a reunião, se a senhora quiser perguntar alguma coisa, professora. Para o raciocínio, se é uma reunião participada pela comunidade, se é só de géneros. Não, é aberta para a comunidade. Todas as pessoas, é aberta ao público, todo mundo pode participar. Associações, professores, diretores, dependendo da temática, às vezes a gente tem que bloquear as inscrições, porque é muita gente que procura, daí a gente precisa limitar, até às vezes a gente limita por município, porque dependendo, nosso município, por exemplo, é um dos maiores do estado, aí senão vem só Joinville, daí a gente tem que deixar, tipo, Joinville tem 10 vagas, daí, sabe, porque senão dependendo do que é a temática, a gente vai, né? Aí tem as reuniões descentralizadas e os seminários regionais, como vocês podem ver ali, o auditório está super lotado, muita gente em pé. É sempre assim, não tem menos que isso. É bem complicado, no sentido de que os espaços físicos, né, precisariam ser muito maiores, e a gente não tem. Então, o maior espaço que a gente tem é em Jaraguá do Sul, uma cidade vizinha, a nossa, que eles têm 450 lugares. Então, quando é uma temática muito, muito abrangente, a gente faz uma parceria com Jaraguá e vai para Jaraguá. Joinville tem também a OAB, que a gente faz na OAB, eles têm 350 lugares. Então, ainda é pequeno, dependendo da temática, ainda é pequeno, né? Nós buscamos alguns fundamentos teóricos para o nosso estudo, para o nosso trabalho, né? Que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente começou por ali, né? E vai até o Relatório Mundial da Unesco em 2016. Essa é a nossa base, assim, de formação mesmo, tá? Eu quero dizer que nós
pesquisamos muito, o GEPS estuda muito, nós já temos mais de 30 artigos publicados em congressos, em revistas científicas, né, nós temos bastante trabalho publicado. Agora, nós já vamos para o nosso segundo livro publicado também. Já vou terminar. Uhum. Isso, né? Então, quais são os nossos resultados, né? Nós tivemos o Coimpose, que foi uma parceria com a Universidade Aberta, né? Nós tivemos 6 professores no Coimpose, né? Nós tivemos a publicação desse livro, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uma realidade que contou a história dos 25 anos do Estatuto, a implantação do Estatuto, durante, né, os 25 anos da implantação do Estatuto nos 16 municípios da nossa região. Cada município contou a sua própria história. Foi muito difícil escrever esse livro, foi um grande desafio, porque se vocês verem, vou só pegar aqui, né? O livro, ele foi contado pelos próprios conselheiros, né? A gente ajudou, a gente fez com que eles realmente relatassem o processo de construção desse Conselho Tutelar no município. Foi um desafio no começo, se vocês lerem aqui, é incrível a história desse livro, a história que os conselheiros contam aqui. Não foi pessoas estranhas, né, ou aleatórias ao processo, não foram as pessoas que construíram os conselhos tutelares nos seus municípios. Então, é um livro extremamente rico de detalhes, assim, algumas coisas assim, que eles faziam que hoje seria impensado há 30 anos atrás, né? O livro é lindo, eu tenho ele assim como uma das coisas mais incríveis que a gente poderia ter aí. A Embaixada de Direitos Humanos é um trabalho que a gente tem com a Universidade de Coimbra também, eles têm uma Embaixada de Direitos Humanos lá. Em 2018, todos os conselhos tutelares que fazem parte do nosso projeto, eles foram certificados como membros dessa embaixada no Brasil, a primeira sede da Embaixada de Direitos Humanos fora de Portugal, né? Vou aqui só colocar assim, qual que é o impacto social, né? Nós temos 26 anos de atuação, 21 municípios são atendidos diretamente, que eles fazem parte do projeto, e eles têm articuladores dentro do projeto, praticamente eles que organizam. Professora, nós queremos essa temática, eles que buscam os palestrantes. Professora, a gente gostaria de trazer essa pessoa, daí eu vou atrás, porque como a universidade, né, ela tem mais facilidade de trazer as pessoas, então a gente faz esse papel, né? E 16 municípios ativos, são aqueles que participam sempre, que estão sempre, né? No final do ano passado, no nosso último evento, nós fizemos uma contagem de quantos municípios participaram em 2024, foram 37 municípios, ultrapassou, assim, de forma direta, nós capacitamos ano passado 4.000 pessoas, né? E de forma indireta, então, foram 3 milhões de habitantes atendidos pelo projeto, seria a quantidade de pessoas que envolvem os municípios e que os conselheiros atuam também, né? Então, essa é a nossa realidade, tá? Então, quais são as nossas parcerias? A UDESC mesmo, né? Uma universidade pública de estado, de grande porte, nossa universidade né, tem muita presença dentro do estado. Os municípios, todos os municípios são parceiros. O OIDH de Portugal, né, que é na Universidade de Coimbra, a FITEG, a nossa fundação, e a Universidade Aberta, que inclusive assinou convênio na época, e temos ainda convênio assinado, né? Para finalizar, só para finalizar, não, só colocamos aqui isso. Então, perspectivas futuras, né? A expansão da rede, né, que é a ampliação dos municípios e cada vez está maior. A capacitação, a nossa capacitação contínua, novas parcerias, né, e mais pesquisa e mais publicação. Agora, em agosto, a gente vai publicar um livro com 8 autores que são palestrantes que se interessaram em publicar junto com o projeto, e a gente daí, eu até deixei aqui, não sei, estava com ele aqui, está aqui. O livro se chama Direitos de Crianças e Adolescentes, né? Então, é o nosso segundo livro, mas daí, diferente desse, pessoas que palestraram dentro do projeto, que se interessaram em se juntar para publicar um livro. O livro ficou bem interessante, porque vai falar sobre a área do direito e a área da proteção da criança. Então, esse é o GEPS, é um projeto
realmente bem grande, porque envolve vários subprojetos, né? E nós somos bem atuantes dentro dos municípios, nós somos bem presentes, os municípios são muito participativos junto com a gente. Eu acredito que sim, que a gente tem contribuído por essa política como é que é? Da não violação do direito, né? Mas o nosso país é muito grande. A política na área do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é recente. 35 anos é uma política muito nova para um país cheio de violação de direitos. Então, é muito complexo. E o papel dos conselheiros tutelares também é um papel bastante complicado dentro dos municípios, porque ele não é uma pessoa efetiva, ele não tem um cargo efetivo, ele não é uma pessoa ligada a nada, ele é uma pessoa eleita para proteger essa criança, para garantir que ela tenha uma política, que ela tenha todas as políticas assistidas no que ela precisar. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de aceitar o papel desse conselheiro também dentro do município, né? Que ele tem esse papel de garantia de direitos. Aí, tudo isso é amplamente debatido. A gente precisa toda hora estar lembrando desse papel, da importância, né? Estar trazendo essa discussão para dentro da sociedade, porque as violações são muito grandes. Como a professora Cláudia disse, quando o nosso aluno, quando a nossa criança está dentro da escola, ele também precisa ser compreendido dentro da escola e fora da escola mais ainda. Então, esse processo é muito dinâmico, é muito grande. Nós precisamos de muita coisa para ajudar a nossa sociedade a evoluir, porque é complicado, está cada dia mais complicado, né, gente? É isso, esse é o nosso projeto. Eu agradeço o convite. Para falar sobre o GEPS, eu acho que a gente precisaria de muito tempo, porque é muita coisa e é muita informação, né? É um projeto que tem muitos anos, a gente tem muitas coisinhas assim dentro, mas é um projeto que realmente veio para se juntar e ajudar nessa política na área da defesa da criança. É isso.